Faz hoje 20 anos que morreu João Paulo II. A data da sua morte, no entanto, tem uma feliz coincidência. João Paulo II faleceu a 2 de abril, era um sábado, e o Papa profundamente mariano, o Papa do Totus Tuus, que tinha uma grande devoção a Fátima e que até rezava a devoção dos primeiros sábados pedidos por Nossa Senhora em Fátima, morreu no primeiro sábado. Por outro lado, aquele sábado era já a véspera litúrgica, porque era à noite, da festa da Divina Misericórdia, outra devoção profundamente vivida e espalhada pelo mundo inteiro pelo Papa João Paulo II, segundo as aparições de Cristo a uma religiosa polaca. O conteúdo, ele escreveu inclusivamente uma encíclica dedicada à Divina Misericórdia, por isso foi uma espécie de 2 em 1. Aquela data coincidiu com uma morte de um santo no primeiro sábado do mês e na festa da Divina Misericórdia. Nesta data podemos olhar para os 20 anos da sua morte também a partir destes 2 pilares, o pilar de Cristo e o pilar mariano. Cristo, único Redentor do mundo, não tenhais medo, abri, escancarai as portas a Cristo, foi o grande apelo logo na primeira missa de pontificado de João Paulo II, pela qual podemos olhar grandes momentos do seu pontificado, a aventura das viagens pelo mundo fora, o quebrar barreiras até provocando regimes políticos, sistemas instalados, um arejamento que o jovem Papa, na altura eleito com 58 anos, trouxe ao mundo inteiro, a sua afabilidade com os jovens, o lado atrativo, o facto de ter criado as Jornadas Mundiais da Juventude, um Papa muito dinâmico, portador de grande esperança numa Europa que estava, enfim, atormentada no tempo da Guerra Fria e cujos, enfim, frutos se verificaram ao longo de 27 anos de pontificado. Por outro lado, o Papa Mariano, o Papa do Totus Tuus, que segundo ele mesmo conta, o seu pontificado deveria ter durado só 3 anos, desde que foi eleito em 1978 até o atentado em 1981, mas esse atentado foi no dia 13 de maio. E João Paulo II, desde então, não hesitou sempre em repetir que o resto dos anos do seu pontificado, portanto 24 anos, foram devido a milagre de Nossa Senhora de Fátima. Isto faz com que a sua relação com Portugal, por causa de Fátima, o tivesse trazido ao nosso país 3 vezes, rezou sempre intensamente, como podemos imaginar, na Capelinha das Aparições e deixou vários gestos simbólicos e muito significativos da sua profunda ligação com a Virgem de Fátima, nomeadamente a bala que o devia ter morto e que neste momento é uma relíquia que está encastoada na coroa de Nossa Senhora, que a imagem principal de Fátima usa todos os dias 13, entre maio e 13 de outubro. Por isso, olhando para estes 20 anos depois, para esta data que coincidiu misteriosamente com estas 2 facetas do seu pontificado, o lado mariano e o lado de Cristo, é como se fosse um grande abraço que, para quem hesitasse, ainda se percebesse melhor como tinha morrido um grande santo. Só uma breve nota final sobre o seu jeito muito terno de se relacionar com os jornalistas que o acompanhavam, que foi o meu caso, tive esse privilégio de viajar com o Papa em mais de 50 viagens e como era a única portuguesa a bordo, aproveitava para falar sempre de Fátima, era quase sempre sucesso garantido captar a atenção do Papa, sabendo a sua ligação a Fátima, mas recordo sobretudo 2 momentos, claro, entre muitos possíveis. Quando foi a Via Sacra, houve uma das Vias Sacras no ano 2002, ele já estava muito doente, em que convidaram 14 jornalistas para fazer as meditações da Via Sacra e eu fui uma delas, um momento absolutamente inesquecível em que o Papa, já com grandes sinais de dores e de viver um momento muito difícil da sua doença, teve a atenção de nos falar um a um e de falar em português comigo, agradecendo em português quando foi o momento de o saudar, mas sobretudo outras vezes depois deste encontro, em que ocasionalmente se podia cumprimentar o Papa pessoalmente, ele cumprimentava-me sempre com uma vestinha na cara, que até parece mentira, mas eu costumo até de uma maneira cómica dizer que eu tenho uma bochecha que é uma relíquia. Uma vez teve uma festinha de São João Paulo II, mas isso mostrava a ternura com que ele também expressava a sua afeição, mesmo às vezes não falando muito por causa da doença, mas era uma presença inconfundível e aqueles que tivemos o privilégio de privar com ele nunca mais esqueceremos.